Ciao a tutti! Hoje nós vamos apresentar para vocês um jovem casal que vive aqui na Itália há 5 anos e nem pensam em voltar para o Brasil. Esse jovem casal que aqui na Itália se transformou em uma linda família, o Andres, a Tracy e a Giulia, que vocês vão conhecer hoje. E a Tracy hoje, né, vai contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela e também falar da profissão de arquiteta. Mas antes de tudo, eu queria agradecer a Tracy e o Andres por ter nos recebido aqui na casa deles, né? E um pouquinho do tempo, né, que eu sei que tá corrido, tá com a Giulia, né, com o bebê. Não é fácil, né? Mas a gente arranja um tempo pra sim, não jeito. Então a gente agradece muito. E queria saber, desde o começo, como é que é? Conta pra gente como é que foi, né, a chegada aqui na Itália, quando que vocês chegaram aqui? Então, a gente chegou no início de 2019, logo depois que eu me formei, 5 dias depois de uma preparação de 3 anos no Brasil, né, preparação financeira e estudar sobre a Itália mesmo e também sobre a cidadania, a gente se mudou pra cá. Fez o reconhecimento da cidadania, tanto meu quanto do Andrews, que demorou pouquíssimo, demorou só 40 dias na província de Pavia. Mesmo? Nossa, foi bem rápido. Muito rápido. Não deu nem tempo de muito pensar rápido. muito. E enquanto a gente estava reconhecendo a cidadania, a gente já sabia para onde queria ir, né? Queria vir para a província de Bérgamo. Porque vocês já tinham pesquisado antes? Sim, a gente já tinha pesquisado e já tinha decidido que a gente ia tentar a vida em Bérgamo. E aí a gente começou a procurar casa, primeiramente, né? Que é o mais difícil? É muito difícil, sim. Com o nosso italiano básico, digamos, né? De chegada, né? Depois de muita procura, muita ansiedade, a gente conseguiu uma casa, um apartamento em Bérgamo, só que um contrato de 1 ano, só que pagando 1 ano de aluguel, né? Aqueles contratos tipo transitórios, Exato. de 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano. Só que daí a gente só conseguiu, eu acho que foi, o proprietário aceitou, porque a gente pagou 1 ano antecipado. E aí depois disso, pra continuar com o contrato, daí a gente já tinha os contratos de trabalho, então conseguiu depois renovar facilmente o contrato. No início, pra você conseguir alugar uma casa sem emprego, sem falar muito bem italiano. A gente sempre fala isso, né? Que é o mais difícil, né? Chegando aqui na Itália, conseguir uma casa. Mas que bom, vocês conseguiram em pouco tempo, né? Sim, a gente tem um apartamento E aí bom. ficaram em Bérgamo. E você falou que da sua profissão aqui no Brasil, você não exerceu a profissão de Não. arquiteta, porque não deu nem tempo, né? Não, eu trabalhei durante a faculdade como projetista, mas nunca trabalhei assim no estúdio de arquitetura. E eu cheguei aqui pensando não em exercer a profissão logo. Imediatamente. Exato, porque meu italiano não era bom o suficiente para isso. Então eu pensei, os dois, né, a gente veio pensando em trabalhar em qualquer coisa para começar a ganhar em euro e depois, então, procurar empregos na área, né? A gente sempre comenta, né? No início, né? Venham com a mente aberta para trabalhar o que aparecer para depois. Sim. Tanto que eu consegui o emprego em 1 semana procurando, eu fiz 2 entrevistas, eu consegui um emprego no bar, né? Não é um emprego dos sonhos, mas enfim, né? Não, trabalho tem. Mas assim, a gente tá numa área, né? Numa região que tem muito trabalho, muito emprego, né? Sim, eu consegui super rápido o emprego, trabalho de noite, né? Trabalhava das 7 da noite às 2h30 da manhã. No bar? Num bar, ali no centro de Bérgamo. E assim, um horário difícil e também fazia limpeza no bar durante o dia. Então foi um período assim, pra juntar dinheiro, né? E também pra aprender o italiano. Sim, interessante, né? O trabalho não é só lá pra gente, claro, pra gente se manter. Mas você acaba fazendo amizades, conhecendo pessoas, né? E aprendendo a falar italiano. E ali, como era um ambiente que tinha estrangeiros de todo mundo, então todos entendiam se a gente errava alguma coisa, ensinavam italiano, então, assim, foi um período de aprendizado. Além do trabalho, né? Foi de aprendizado do italiano. E aí, depois que deu toda a pandemia, né, o trabalho no bar foi o primeiro que fechou e o último a abrir. Eu fiquei bastante tempo em casa. E daí eu disse, por que não tentar, né? Eu já tava com italiano bom. Eu disse, por que não mandar um currículo, alguma coisa? Quando já tava começando a reabrir as coisas da pandemia, eu mandei 2 currículos. Eu fui chamada em um. E... Peraí. Você mandou 2 currículos, por onde? O outro já tá curioso ali, atrás das câmeras. Um eu não me
lembro. Por onde me chamaram foi pelo Súbito. 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 Porque a gente fala muito, né, das agências de emprego, do LinkedIn, dessas coisas. Não. Eu vi a vaga de arquiteto no Súbito, e aí eu disse, não, Mandou, não né? custa nada, né? Mandar, Era em né? Bergamo, centro de Perto, Bergamo. Mandei o currículo com uma carta de apresentação e o meu portfólio. Na arquitetura a gente manda também um portfólio. Ele me ligou no dia seguinte. E no dia seguinte da entrevista, ele disse, então vamos começar, vamos fazer um teste antes, né? Ele me propôs um salário reduzido para ver Assim, tanto o que eu sabia uma fazer experiência. e tanto por uma experiência. E tô ali há 3 anos. Nesse mesmo emprego, no Sim. mesmo lugar. Sim, no mesmo estúdio. Tracy, e aí, ele já te contratou assim como arquiteta? Como é que foi? Então, ele não me contratou, porque... Não te contratou? Porque, na verdade, a maioria dos estúdios da arquitetura não contrata, mas eles fazem uma colaboração com os arquitetos com a Partita IVA, que seria o MEI no Brasil. Então, ele já me falou isso desde o início, né? Você tem que abrir uma empresa. Tem que é abrir isso, uma empresa individual, na Partita IVA. E a colaboração iria ser assim, ia ser uma coisa continuativa, mas não com contrato. E daí, né, a Partita IVA eu não abri como arquiteta, porque não tinha nada reconhecido, né? Primeiramente eu abri como desenhador e técnico. E aí comecei a trabalhar com ele, né, como colaboração, nunca tive que assinar nada. Simplesmente ajudo no estúdio com o que precisa fazer. Você precisou validar o diploma de arquiteta? Então, eu não precisaria ter validado por questões de assinar projeto. Quanto a isso, não, porque quem assina os projetos do estúdio é o dono do estúdio. Okay. Eu só colaboro com os projetos. Eu resolvi validar por questões burocráticas do estúdio e também questão de taxas, porque sendo escrita no algo dele arquiteto, eu tem pago diferença. Isso, para aposentadoria em vez do INPS, né? Sim. Eu pago a aposentadoria dos arquitetos, que é muito reduzido o valor. E também porque tem Partita IVA, tu não pode faturar sempre para a mesma empresa. Porque isso caracteriza um raporto de lavoro, né? Com a pessoa que tu tá faturando sempre. Exato. Fixo ali. Exato. Então isso futuramente poderia dar um problema pro estúdio. Então ele sempre me pediu pra tentar fazer a validação, mas nesse sentido, não porque eu precisasse assinar os projetos. Entendi. Então, por esse motivo, você validou o seu diploma. Sim, validei. Então, me conta essa história aí, porque muita gente, né, pergunta como é que é a validação de diploma. E aí, você, no caso, como arquiteta, como é que foi essa validação? O que você teve que fazer? Então, eu que já tô Quanto você teve acostumada... que gastar? Olha, eu nem fiz a conta de quanto eu gastei, mas foram bastante, assim, questão de tradução e de apostilar os documentos foi... Nem sei agora, teria que fazer uma conta. Mas trabalho teu, né? Deu muito trabalho. Eu já tô acostumada a trabalhar com burocracia, porque a arquitetura não é só desenho, né? A metade da história é burocracia, então pra mim, assim, questão burocrática não foi difícil, mas é muita burocracia. E começa lá no Brasil, né? Recolher toda a documentação de todos os históricos escolares desde a escola, daí vai pra universidade, aí depois tem que fazer a dichiarazione di valori de tudo no consulado, depois vem pra cá essa documentação. Eu tive que fazer a tradução de todas as emendas, de todas as matérias da faculdade, deu um negócio assim de traduções, que eu trabalhei muitos meses, toda noite traduzindo. Você mesma traduziu? Eu mesma traduzi, sim. Por sorte, eles não pedem a tradução juramentada, porque senão seria um valor muito alto. Pagar, E aí, depois disso, eu peguei toda essa documentação e veio pro MIUR, que é o órgão que faz dos arquitetos, né? Cada faculdade, cada profissão tem o seu órgão que regulamenta. E em pouco tempo eles me responderam que se eu quisesse ser arquiteto sênior, que seria o arquiteto que estuda 5 anos aqui na Itália, porque né? tem arquiteto aqui tem júnior e sênior. Exato. No Brasil é só arquiteto urbanista normalmente, né? Que foi o que eu fiz os 5 anos. Então, se eu quisesse ser sênior, eu teria que complementar os estudos com 4 matérias, que eu não tinha vontade, porque querendo ou não, 4 matérias são bem... Tem tempo, né? Exato.
E eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida também, então não era o momento exato. E aí eu fiquei sabendo que se eu quisesse validar como arquiteto júnior, que aqui na Itália são os que estudam 3 anos, eu poderia validar logo, assim. Mais rápido. Exato. E aí depois, se um dia eu quisesse, eu posso complementar esses estudos e ser arquiteto sênior. E qual é a diferença desse arquiteto júnior para arquiteto sênior? Então, tem muita diferença? Não é tanta diferença, depende do que tu quer pra tua vida. Mas assim, pro que eu quero tá ótimo, porque eu não posso assinar projetos de urbanística, não posso assinar projetos muito grandes sozinha. Sempre que se eu tiver um outro arquiteto sênior que assine comigo, eu vou poder fazer. Então tem algumas limitações em questão de tamanho, de questão das obras. Exato, do tipo que é o projeto. Mas assim, pro que eu preciso hoje, o que eu me vejo também no futuro, eu acho que eu nunca vou precisar ser um sênior. Mas, né, se eu precisar, sempre tem a oportunidade de voltar, de fazer essas 4 matérias e validar como arquiteto sênior. Entendi. 3. Beleza, você já conversou com Cristine, já falou aí da sua profissão, já falou de como é que você fez, validação. Mas vamos lá. Você e o Andrews já estão aqui há 5 anos. 5 anos, né? Um pouco mais. Pensa em voltar pro Brasil? Não. Não pensa, né? Não, se depender da nossa vontade, a gente não volta mais. Até porque a gente comprou casa, então tem um mútuo de 30 anos pra pagar. Não, peraí, conta isso aqui. Vocês já compraram casa? Sim. Então aqui onde a gente está filmando, que é onde vocês moram, já é o apartamento, a casa, sim, né? Nossa No casa. apartamento, a casa de vocês. Sim. Que bacana. Já fazem 2 anos que a gente comprou a nossa casa. Pois é. Isso aí é um tema para um outro vídeo. Nós não vamos entrar no detalhe de como foi a compra da casa e tudo. Isso aí o Andres vai falar depois. Que ele tomar coragem para gravar o vídeo. Ele vai gravar depois. Então assim, 5 anos de Itália. Você trabalhando na sua área. O Andres também. Trabalhando na área dele. Sim. Desde o início ele trabalhou sempre no mesmo lugar, mas foi crescendo no mesmo lugar até... Dentro da mesma empresa. Sim. Como engenheiro na área de engenharia dele e tudo. Então olha só, um casal jovem, muito jovem, vieram para a Itália, reconheceram a cidadania, mas vocês já vieram com o intuito de ficar mesmo, não foi só para reconhecer? Não, a gente já veio preparados para ficar, né? Se desse tudo certo, a gente ia ficar, né? Depende do que fosse acontecer, mas para nós, felizmente, deu tudo certo e a gente conseguiu ficar, né? Então, ó, casal, chegaram aqui casal, se transformaram em uma família, né? Porque tem a Júlia, gente, vocês não têm noção de que bebê fofo que é a Júlia. Então, chegaram um casal, esse casal se transformou numa família, uma bebê linda, você trabalhando na sua área, Sim. o Andres trabalhando na área dele, Sim. compraram o apartamento, a casa de vocês, que, cara, comprar casa é difícil em qualquer lugar, tá? É no Brasil, né? Onde for é difícil. Mas parece que nesses 5 anos, assim, impressão minha, tá? Que a vida de vocês, assim, tá desenrolando de uma maneira bem, assim... Assim, tudo que a gente não viveu e não viajou no Brasil em toda a vida, e nesses 5 anos a gente fez na Itália, porque só questão de viagem, a gente viajou, nem sei para quantos países, acho uns 9 países da Europa. Além de tudo isso, né, que aconteceu, e comprar casa, tudo, a gente conseguiu viajar e conhecer um monte de coisas que no Brasil é inimaginável. Como é que é? Inimaginável. Vocês não fizeram 30 anos ainda, né? Não, eu tenho 31. Você tem 31, o Andres 35. Não quer falar, não. É um pouco mais velho. Mas caramba, um casal que, por exemplo, 5 anos, o Andres chegou aqui com 30, você com 26 para 27 anos. Sim. Aonde que um casal recém-casado, em 5 anos, está de carro 0 km, apartamento, casa própria, é financiado, não é própria, já é deles, uma bebê linda, já viajaram por um tanto de países aí pela Europa. Quando a gente comenta algumas coisas, por isso que eu perguntei de propósito isso, tá? Pensa em voltar para o Brasil? Imagina você, obviamente aqui tem um detalhe, tá? Os dois trabalham, né? Sim. É subentendido, que a gente já falou que o Andrews trabalha e que a Tracy também trabalha,
Eu trabalhei de casa também, esse é um detalhe importante, que o meu chefe ali me comprou um computador, né? Pra mim trabalhar de casa enquanto eu estivesse na maternidade. Então eu nunca parei de trabalhar, sempre trabalhei de casa, desde que a Júlia nasceu. Teve um home office aí. Exato, porque ele pegou um computador pra mim trabalhar mesmo, né? Então, assim, ele quer que eu continue trabalhando ali e quer esse raporto que continue, né? Mas isso é muito legal pra gente, brasileiro. Eu não sei se vocês já tiveram esse feedback, tá? Eu tenho um feedback muito bom com essa questão de brasileiro aqui. Quando você vai relacionar com patrões italianos, que os caras gostam do nosso trabalho. A gente está acostumado com a toada. Vagabundo tem tudo quanto é lugar, né? Gente que enrola tudo. Eu acho que no Brasil a gente sempre teve que, não sei, suar muito mais para conseguir as coisas. Sempre teve que trabalhar desde cedo para conseguir. Então a gente dá valor quando tem um trabalho, a gente quer fazer bem. E aqui, querendo ou não, o italiano ele se desenvolve, ele sai da casa da mãe muito mais tarde, ele precisa trabalhar mais tarde do que o brasileiro. E a gente chega aqui mais maduro. Então tem toda essa questão da responsabilidade que a gente dá pro trabalho. Tanto que eu fui faltar ao trabalho quando eu fiquei grávida, que eu tinha que fazer exames. O Andrews também nunca vai pro trabalho doente, mas não pega atestado, sabe? Então tem toda essa questão da responsabilidade, eu acho que faz eles valorizarem, né? E gostar do funcionário brasileiro, né? Sim. Agora isso que você falou é verdade mesmo, tá? O brasileiro, ele sai mais cedo de casa, ele rala muito mais para conseguir as coisas e a gente imigra com uma vontade do caramba de dar certo. De vencer, né? De dar certo. Então isso faz com que se some mais ainda a disponibilidade de trabalhar bem feito e tudo mais. Última pergunta. Então, na última pergunta, com participação especial desse bebê lindo, conselho que você tem para dar para quem está se preparando para vir? 3 coisas cruciais, eu acho. Preparação financeira, porque se tu vem com dinheiro, é muito mais fácil de dar certo as coisas no início, né? Comprar carro e alugar uma casa, é muito importante isso. Estudar o italiano, porque também para arrumar um emprego é um ponto crucial. E por último, eu acho, não querer viver o Brasil na Itália, né? É um outro país, é uma outra cultura, as pessoas são diferentes, por mais que seja muito perto do que é o Brasil, as pessoas são diferentes, então tem que se adaptar a isso pra te ser feliz aqui. Eu acho que é isso. Ótimos conselhos, tá? Excelentes conselhos, aproveitem aí, tá? Conselho, o pessoal disse que conselho fosse bom vender. Besteira. Na multidão dos conselhos, a sabedoria, diz a Bíblia. Então, conselhos, ainda mais de quem está vivendo aqui, tem experiência, dê valor. Não é mesmo, Júlia? Não é só o Felipe que pega a Júlia, não. Eu também quero pegar essa coisa gostosa aqui, gente. É muito fofa, né? Pois é, a gente queria agradecer mais uma vez, né, vocês, por terem aberto a casa de vocês, nos recebido aqui, contado um pouquinho, né, da sua história, da trajetória de vocês. E desejar, né, muito sucesso, que vocês continuem sendo muito abençoados, né, na casa nova, na vida nova. Obrigada. E é isso, gente. Agradecer a vocês também, né, por ter assistido o nosso vídeo. Né, Júlia? Que coisa mais linda. E quem não é inscrito no canal, o que faz, não é isso? Se inscreve. Né, Júlia? Fala aí, Júlia. Inscreva-se no Tende Tutto. Tchau.